Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 9 do nosso módulo 3, onde a gente vai tratar do aterramento da subestação e um pouco também com relação à equipotencialização. Já tratamos na 14039 dos tipos de sistema, tá? De aterramento com relação ao aterramento, e é importante a gente definir isso no nosso projeto, e a gente vai tratar aqui alguns pontos do aterramento e da malha em si. É importante lembrar que a gente vai ter uma aula específica do dimensionamento e estratificação do solo, medições das grandezas, resistividades, estratificação do solo em camadas e determinação da malha e verificação dos potenciais. A gente vai ter um módulo específico para isso. Aqui é somente uma introdução para a gente entender algumas coisas do aterramento na subestação, tá ok? E a gente começa aqui com a nossa frase: na vida não existe nada a temer, mas a entender, pessoal. Inclusive eu estava vendo há um tempo atrás, uma pessoa estava falando, ele era especialista com relação a foguetes espaciais, ele falou que quanto mais você sabe, menos você teme em se tratando de viagens espaciais, né? Então, vamos dar uma passadinha, e é mais ou menos orientado para essa frase. Vamos começar nossa aula aqui então. Bom, a função, tá? Vamos para a função do sistema de aterramento conceituado, tá? Ligação de um equipamento ou de um sistema à terra com a finalidade de aumentar a sensibilidade das proteções, reduzir os potenciais produzidos por faltas, que a gente vai tratar, que são os potenciais de passo e toque, e escoar cargas estáticas dos equipamentos. A gente está tratando mais especificamente isso aplicado às subestações, tá, pessoal? A abrangência do conceito aplicado à nossa realidade de subestações elétricas. Normas. O que a gente vai ter de normas no aterramento? A gente vai ter a 15751, que vai tratar dos sistemas de aterramento de subestações, que vai definir as grandezas propriamente dita do nosso aterramento, e a NBR 7117, que trata da medição e da estratificação do solo. Então, o nome da norma é Medição da Resistividade e Determinação da Estratificação do Solo, NBR 7117, NBR 15751, Sistemas de Aterramento de Subestações, traço requisitos, tá? E a gente tem as normas das concessionárias também que a gente deve seguir. Quando a gente está fazendo um projeto, se ele for padrão concessionário, se ele for internamente para um cliente, a gente tem que respeitar as NBRs e, paralelamente, respeitar o padrão da concessionária. Muitas concessionárias já determinam a disposição do aterramento a ter determinado nível de potência, normalmente até 500 kVA. Abaixo de 500 kVA, eles já definem qual vai ser a sua configuração. Acima desse nível de potência, normalmente elas já começam a pedir para você que você traga o detalhamento, o memorial de cálculo desse seu aterramento da subestação, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Com relação ao padrão concessionária, o que ela traz de informação normalmente quando ela determina o aterramento? Ela traz o número de eletrodos e os eletrodos horizontais que você vai ter que utilizar, normalmente que é o cabo de 50 mm² de cobre nu, né? E os eletrodos verticais, que seriam ali ou a haste copper weld, né? Ou também, no caso CEMIC aqui, que ela permite, que é a haste tipo cantoneira, tá? O número de eletrodos é definido em função das normas das concessionárias e, no caso, a ABNT, né? Com relação àquela situação das potências. Os eletrodos normalmente utilizados são hastes de aço cobreada de alta camada de deposição ou haste tipo cantoneira galvanizada a fogo. Esse é o padrão que a gente vê normalmente utilizado em subestações, tá? Padrão concessionário. Os cabos são definidos conforme as normas das concessionárias e no caso da ABNT, que a gente vai ter o esforço térmico e mecânico do cabo, a gente tem que olhar isso seguindo a ABNT. No caso da concessionária, ela já determina lá a bitola desse cabo e o tipo do cabo também. Interligação de cabos com eletrodos, conexão por pressão ou solda exotérmica. Normalmente, grande parte das concessionárias é só solda exotérmica que ela permite, tá? Tipos de arranjos, malhas retangulares, tá? Aquelas malhas retangulares de medidas iguais ao tamanho do comprimento da haste, né? Então, pessoal, com relação à interligação aqui, uma coisa que a gente preconiza é sempre solda exotérmica, nunca conexão por pressão. Qualquer projeto que você tiver, se você tem a liberdade, você faça por solda exotérmica, tá? E caixas de aterramento, normalmente a gente vê concreto ou PVC com tampas de concreto, aço ou ferro fundido, que são aonde que vai alojar ali as nossas hastes de aterramento, tranquilo? O aterramento padrão concessionária também, o que ele traz? Define o número de eletrodos
e ele varia com a norma da concessionária. Ele pode ser disposto de maneira interna à subestação ou periférico também, com cruzamento interno da malha, tá? E ele também pode ser disposto fora. Por exemplo, se eu tenho uma subestação menor do que a disposição da minha malha, não há problema. Há também a possibilidade de eu dispor fora da subestação esse eletrodo em caso, né, totalmente fora a malha da subestação, em caso que eu não consiga, de forma alguma, tá ali um terreno muito rochoso, que não tem como perfurar alguma coisa do tipo, coloca próximo a ela, né? Lógico que eu não vou colocar numa distância muito longe, mas um local que viabilize próximo à subestação. Então, a gente pode ter a configuração de a 4 eletrodos, a 6 eletrodos, a 9 eletrodos também, tá? E a gente tem a 12 eletrodos. Normalmente esses são os padrões. 4, 6, 9 e 12 eletrodos, que a gente vê normalmente nas concessionárias essas configurações. E como eu falei para vocês, malhas retangulares uniformes. Essa distância entre hastes aqui é a distância igual ao comprimento da haste. Isso é explicado para evitar interferências ali entre as hastes, porque aí você tem um aumento, uma redução da eficiência do aterramento se você não respeitar minimamente essas distâncias entre hastes, que é o comprimento da haste, tá? Aterramento padrão concessionário, também tipos de eletrodos que eles utilizam. Haste de terra tipo Corpel Weld, né, alta camada de deposição, né, que eles falam, e o comprimento de 2.400 milímetros dessa haste, tá? Temos também a haste do tipo cantoneira, semig-pad tipo cantoneira, e a conexão dela é sempre desse tipo aqui, né, que é por pressão. As dimensões é 25 por 25 por 2.400, 25 milímetros aqui por 25, ela é uma cantoneira, né, por 2.400 de profundidade que deve ser enterrada no solo, tá? Esses são os dois padrões de haste que a gente vê para o padrão concessionário. Além disso, a gente tem os condutores. No padrão da concessionária, elas preconizam cabo de cobre nu, 50 milímetros quadrados, tá? Esse é o padrão das concessionárias, tranquilo? Para definir a malha. Com relação às conexões, a gente falou, temos a do tipo solda exotérmica, né? Temos o conector de pressão, tá? Esse tipo de conector de pressão. E também temos por conectores de compressão. Olha a diferença. Pressão, onde eu fecho o conector aqui através de porcas, tá certo? E o de compressão, onde eu preciso de um alicate de compressão para fazer esse fechamento aqui. Tem um alicate próprio para fazer esse fechamento. Muitas pessoas preferem fazer esse tipo ou esse tipo pela velocidade que traz no serviço. Mas esse tipo que a gente recomenda, e a gente não utiliza isso aqui quando a gente está fazendo um aterramento, porque devido à confiabilidade da conexão, que esses tipos aqui podem não trazer devido à execução, né? Profissional mal treinado, não verificar corretamente essa conexão ou testar para ver se essas conexões foram feitas da maneira correta, né? Então esse daqui traz mais confiabilidade para o sistema, tá? É por isso que a gente recomenda só utilizar isso. Com relação ao tipo de arranjo, normalmente nas concessionárias a gente vê o arranjo de distribuição interna, que ela preconiza que tem que ser distribuído internamente dentro das subestações, o arranjo de distribuição periférica também, onde a gente faz o cruzamento interno para manter a malha dentro da subestação, respeitar as dimensões de hastes, né, e também respeitar o cruzamento de malha. Lembrando que sempre que as malhas se cruzarem, eu devo fazer interconexão, porque se eu manter essas malhas em pontos diferentes, pode haver diferença de potencial de alguma forma, né, promovida ali. Então eu tenho que juntar essa malha e fazer a conexão aqui, por solda exotérmica também, que é a conexão X que a gente faz aqui, quando a gente tem esse caso de cruzamento aqui, por exemplo. Tem T, tem X, tá? Que a gente pode fazer a conexão. Equipotencialização. Com relação à equipotencialização, o que a gente tem? A gente tem que interligar todas as partes metálicas dos equipamentos da subestação. O cavalete de medição, os suportes aqui dos isoladores de pedestal, a chapa da bucha de passagem aqui, a estrutura metálica da chave seccionadora, a estrutura metálica dos disjuntores, né? A chave aqui também é do mesmo ponto. A gente tem que fazer o aterramento aqui dos secundários, aqui normalmente também dos TPs, quando a gente estiver fazendo a ligação raiz de 3, e da base deles também tem que ser aterrada, as bases, tá? Ele tem uma base metálica, de todos deve ser aterrada, independente se é grupo 1 ou grupo 2, a gente vai entender melhor isso no próximo módulo. A seccionadora e o transformador também tem que estar tudo interligado. Então, para viabilizar isso daqui, o que a gente faz? A gente coloca barramentos de equipotencialização local aqui na subestação. Não é necessariamente barramento mesmo de cobre, mas a gente coloca condutores normalmente de 50 milímetros aqui
para viabilizar essa conexão, para derivar da malha. Então, a gente tem a malha de aterramento e normalmente a gente deixa rabichos aqui dentro da subestação, derivados sempre da haste, tá, pessoal? Deriva-se sempre da haste esses rabichos e a gente faz a equipotencialização, seja equipotencializando direto da haste a uma estrutura metálica ou também fazendo um barramento de equipotencialização local, interligando a haste e derivando para fazer a interligação das partes metálicas, como nesse caso aqui, ó. Vou fazer os barramentos aqui, ó, tudo em cabo de cobre em volta, e deles eu faço a derivação para fazer a interligação aqui na grade, por exemplo, no punho de acionamento também, a chave seccionadora, a chapa que também tem que estar aterrada. Então, as janelas aqui que são metálicas em veneziana, todas as partes metálicas, o transformador, tudo deve ser aterrado e nesses barramentos locais, que por sua vez vão estar conectados nas hastes de terra do sistema de aterramento, do subsistema de aterramento, tá? Então isso aqui está na superfície, no solo mesmo, no chão, tá? Que a gente coloca uma fixação específica que a gente parafusa lá, faz esse, vamos dizer, esse varalzinho aqui no chão, tá? No piso, que a gente fixa ele lá, ele fica bem esticado aqui nos cantos mesmo, e deles a gente deriva. O rabicho vem aqui e faz a conexão no sistema aqui de aterramento do barramento de equipotencialização local. Então isso aqui está debaixo da terra, esse verde, tá? E esse azul está no piso, tá? Que a gente faz essa fixação no piso, por cima do piso, né? E aí a gente deriva para equipotencializar todas as partes metálicas da subestação. A porta também, tá? Não esquecer, tudo que é metálico na subestação deve ser aterrado. E com relação à equipotencialização, uma coisa interessante. A gente vai fazer a derivação do nosso sistema de terra, né? Deriva da terra, faço a conexão, tá vendo aqui, ó? Conectei aqui na terra, né? Aqui tá aterrado, derivo daqui, a terra aqui, tá aterrado, já tenho terra aqui, derivo desse, jogo para esse. Aí a pergunta é, esse tipo de aterramento que eu estou fazendo aqui, tá correto ou tá errado? Essa maneira que eu aterrei essas grades aqui. Pensa um pouquinho aí, eu vou dar sequência aqui, né? Mas você dá um pause no vídeo e pensa, tá? Então é o seguinte, isso aqui tá errado, pessoal. Eu não posso derivar de um outro equipamento e fazer aqui, porque pode interromper, de alguma forma pode interromper esse aterramento, eu vou perder o aterramento desse e também vou perder o aterramento desse. Então eu não posso fazer esse tipo de aterramento, derivar de outra parte metálica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar um condutor, que vai ser um barramento, né, vamos dizer assim, um cabo aqui, inteiriço aqui, e desse condutor eu vou fazer a derivação e aterrar um a um, individualmente. Tranquilo, pessoal? Eu não faço esse jump entre partes metálicas de forma alguma, independente se for janela, porta, o que for, não fazemos esse jump, não pode fazer, tá?